chegar. Oi, gente, boa tarde, Rovai, boa tarde, Dri, boa tarde, Felipe. Oi, Letícia. Aqui é água também, viu, Letícia? Eu ia fazer o chá, mas tá aqui muito também quente. Tá bom, eu fico com café e água, assim, eu fico com 2 canecas aqui. Eu não posso tomar café, aí eu fico no chá preto. Ufa. Mas olha só, vamos trazer então já essa questão dos convites, né, Letícia? Que você estava fazendo uma análise aí, né, uma investigação, que na verdade as pessoas que participaram desses eventos eram todas doadoras. Sim. Então, que a Michele, o Eduardo e a Heloísa, esposa do Eduardo, que foram a esses eventos, devem ter desembolsado uma boa grana para participar, é isso? Isso, assim, eu estava de férias mesmo semana passada, então, assim, eu só estava acompanhando as coisas, eu não estava entrando, né, apurando nada. Só que eu comecei a ver que na imprensa internacional começou a sair os valores dos convites pros eventos pré-posse, tá? E falando que esses eventos eram todos eventos de arrecadação de dinheiro, tanto para posse quanto, né, para depois que eles arrecadam dinheiro assim lá nos Estados Unidos, né? E aí eu, por curiosidade, fui ver, porque começaram a falar que eles tinham sido barrados, né? Eu já tinha voltado a trabalhar na segunda, e eles foram barrados, supostamente, na posse, e eu fui ver. Eles tinham ido desse baile Jantar à Luz de Velas, né? Que foi no domingo, e foram em alguns outros eventos, e aí o valor, só para ir nesse... os valores começam de 50 mil, tá? E vão até $1 milhão. E são dólares mesmo, porque ontem eu estava comentando isso com meu pai. 50 mil dólares, 300 mil reais. Ele assustou muito, ele falou assim, não é possível, você não está falando sério. Eu falei, não, são dólares. Então, assim, só para ir ao jantar à luz de velas, e para você ficar mais próximo, porque os valores mais baixos, você não tem direito a nada, praticamente. Então, só o jantar à luz de velas era $500 mil, tá? E para ir no jantar à luz de velas e no jantar que o J.D. Vance também ia dar, era $1 milhão. Então, assim, tem que ver, tem que levantar. Assim, eu nem fui a fundo nisso. Só dei uma apurada por cima e falei, poxa, não tem ninguém falando disso na imprensa. Nem na imprensa corporativa e nem na imprensa progressista, entendeu? E eu não tô com tempo, né? Por causa do trabalho, eu não estou conseguindo parar para fazer essas apurações. Mas está muito fácil, é muito fácil achar. O pessoal do DCM, inclusive, levantou uma tabela com valores, com todos os valores lá dos convites. Muito bem, Felipe. Fico pensando o seguinte, Letícia, se o sujeito paga 50 mil e ainda assim é barrado na posse, porque a gente fez aqui tem uma paródia do pastor Zé Barbosa. Vocês viram? E é genial. Eu vejo esses jantares, $1 milhão, $50 mil, que para um Elon Musk não é nada, né? Para os doadores de campanha dele também não, entendeu? Os doadores também não. A Sinara, ela batizou muito bem esse governo Trump de bilhocracia, porque é um governo de bilionários, inclusive no ministério, é uma bilhocracia, né? Eles estão lá, a nova oligarquia norte-americana, essa oligarquia do Vale do Silício, ficou muito simbólico aqueles 5 grandes sentados na primeira fila, né? O dono do Google, o Mark Zuckerberg da Meta, eu não lembro de cabeça o nome de todo mundo lá. E o fato do Elinho Mosca, né, dono do X, ser ministro, ser secretário de Estado. Ele é um dos próceres ali do governo norte-americano, do governo estadunidense. E aí a pergunta que eu faço para você é uma pergunta de $1 milhão, eu sei, mas que me deixa bastante intrigado. Nós que pesquisamos mídias sociais, qual é a possibilidade de resistência digital no mundo em que todas essas corporações digitais têm os donos alinhados ao homem mais poderoso do planeta, que é o presidente dos Estados Unidos, que é um nazifascista. E eu falo isso com todas as letras, já fiz um vídeo aqui, um Reels para o programa,
explicando por que eu posso chamar de nazifascista. Como é que a gente reage, Letícia? Primeiro eu vou falar assim, eu quero conversar um pouco sobre essas denominações que a gente dá para a extrema-direita, tá? Não estou falando assim, ele não fez um sinal nazista, ele fez, mas a gente tem que entender o porquê ele fez isso, tá? Ele fez num contexto de que ele realmente queria chamar a atenção, tá? Eu não trabalho com esse conceito de apito de cachorro, porque eu acho que é um conceito que já foi usado à exaustão, tá? Ele foi usado à exaustão e não faz sentido nenhum mais, porque tudo é apito de cachorro, então quando tudo é apito de cachorro, nada é apito de cachorro, tá? Ali foi uma sinalização clara, tá? Para algumas pessoas que são, porque assim, tanto o trumpismo e o bolsonarismo, que eu vou falar depois um pouco, eles têm vários setores da extrema-direita que apoiam o Trump. Tá? A gente tem as milícias neonazistas, a gente tem a Ku Klux Klan, a gente tem a galera da Bíblia, né? A galera do Bible Belt, lá, os nacionalistas cristãos. Né? Então, assim, o Elon Musk, quando ele faz esse uso, o Elon Musk ele foi radicalizado, tá, gente, na internet. Ele sempre, óbvio, o cara, a gente vê, é o cara que tem nunca ninguém na face da Terra teve tanto dinheiro e poder quanto o Elon Musk tem hoje. Tá? Ele é o homem mais rico do mundo. A diferença da fortuna dele para a fortuna do segundo e do terceiro é muito grande. É coisa de tipo, ele ganha em um ano o que o segundo e os terceiros bilionários da lista têm de fortuna. Há uma previsão que ele possa se tornar, inclusive, o primeiro trilionário do planeta durante o governo. Pois é, gente. Então, assim, vamos colocar as coisas assim em contexto. O homem mais poderoso do mundo hoje não é o Trump, é o Elon Musk. Tá? Essa coisa de fazer a saudação romana tipo, isso vem muito da internet, num contexto da galera que usa memes e sátiras nazistas para justamente deixar a esquerda em polvorosa, os progressistas, e fazer um tipo de gaslighting político, dizer, não, gente, vocês estão loucos, isso aí não tem nada, é só uma brincadeira. Tá? Isso é uma estratégia muito usada por essa nova extrema-direita, desde o 4chan, tá? Isso começa no 4chan, e a real é que a gente está há mais de década engolindo propaganda nazista com base nisso de é tudo meme, é tudo brincadeira. Vocês me entenderam? Então, assim, não é uma coisa, eu não vou dizer assim, ele é neonazista, ele tem conexão com grupos neonazistas. A gente sabe que ele estava em conexão com diversos desses grupos. Tá? Principalmente com os incels e com a galera cripto, né? E, enfim. Mas, se a gente for ver o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele foi radicalizado para essa coisa de masculinismo, né? Men Getting Their Own Way, que a gente chama de MGTOW, incel, são várias correntes dentro do que a gente chama de machosfera, tá? Então, assim, eu acho que independente de ser ou não nazista, tá? É uma coisa muito assustadora. Eles são de extrema-direita. O Elon Musk, o Curtis Yavin, o Peter Thiel, isso já é uma coisa que, assim, eu encontrei a Adri e o Rovai em São Paulo, né, quando a gente estava foi o evento paralelo do G20, sobre integridade da informação, e a gente conversou muito sobre isso lá, sobre como esses bilionários, esses tech bros, que a gente chama, teriam esse problema com a vitória do Trump. Isso já foi falado há muito tempo. A gente já sabia que eles iam se alinhar. Por quê? Porque o Trump queria desregulamentar tudo. Né? Ele prometeu para esses caras que ele ia desregulamentar todo o setor. Então, tudo isso já é, assim, eu sei que tem gente que fica brava comigo porque eu falo isso, mas tudo isso já é esperado. Pelo menos ninguém pesquisa justamente essa galera da tecnologia, da extrema-direita,
né? Eles são... existe uma teoria que se chama neorreacionarismo. Tá? Neorreacionarismo, e tem uma outra que chama Dark Enlightenment, que são essas teorias a quais os bilionários do Vale do Silício eles estão apegados, entendeu? O Dark Enlightenment é justamente o iluminismo sombrio, né? O que esses caras querem? Isso é falado, gente, há mais de década. Tá? O Peter Thiel fala isso, se você for ler as coisas dele, que o que eles querem é um novo tipo de feudalismo. Tá? Então, assim, a gente está lidando com um negócio muito reacionário, assim, muito, muito, muito. Tá? E tem várias correntes da extrema-direita que pensam dessa forma, cada uma do seu jeito, algumas puxando mais para o lado, religioso, tem o aceleracionismo neonazista. Mas qual que é a questão do aceleracionismo? É desse aceleracionismo tech, tá? Que essas correntes neorreacionarismo, Dark Enlightenment, é você acelerar o progresso tecnológico, tá? Acelerar o avanço tecnológico para que com você cause uma ruptura na sociedade, com esse avanço tecnológico, e a partir dessa ruptura eles vão criar algo novo. Os aceleracionistas neonazistas, por exemplo, eles querem causar essa ruptura também, tá? Porque eles querem que depois a gente vire etnoestados. Eles não... tudo isso, se você for ver, pressupõe que existe o fim do Estado Nacional e o fim da democracia. A democracia é o governo dos escravos. Tá? Então, eles precisam botar lá de novo os iluminados, aqueles, né, que têm quase que um poder divino. Essa é a visão do tradicionalismo do Steve Bannon, do Olavo de Carvalho e do Alexander Dugin na Rússia. Tá? Mas todas elas se intercalam, todas elas se conectam em algum ponto. Os aceleracionistas neonazistas querem causar uma guerra racial para causar essa ruptura. Tá? Então, cada um tem uma forma de pensar, mas é com isso que a gente está lidando. E eu queria comentar uma coisa, Felipe, sobre o Bolsonaro ser nazista. O Bolsonaro, ele vem de uma tradição de extrema-direita brasileira, que é a tradição militar, tá? O que dizem que era, né, a tigrada do governo militar, a galera do Silvio Frota, essa galera que estava com ele no governo, quem queria dar o golpe. O golpe que o Bolsonaro queria dar era essencialmente militar. Ele vem, né, toda aquela questão de doutrina de segurança nacional. O Heleno era ajudante de ordem do Silvio Frota, não era isso? Ele era o CID. Ele era o CID do Silvio Frota. Exatamente. E assim, o que acontece com o Bolsonaro, tá? E também tem muita... Se você for pegar, isso eu já conversei com o Rovai Quadril outra vez, se você for pegar o inquérito o inquérito da Polícia Federal sobre o golpe, tem muita alusão ao olavismo. A coisa de falar que o Alckmin é PSDB, que é a estratégia das tesouras do Olavo de Carvalho. Muita coisa ali é o Olavo de Carvalho também. O Olavo de Carvalho, ele teve, desde os anos 90, ele teve uma troca muito profícua com os militares. E aí, o que acontece? O Bolsonaro, desde o começo, e isso é o que o Trump fez também, o Bolsonaro, eu acompanho ele pelo menos desde 2011, tá? Porque o Bolsonaro, muita gente da esquerda falava assim, não tem que dar bola para ele, porque ele só é um baixo clero que fala bobagem para se aparecer. Só que quem é do movimento feminista, quem é do movimento negro, do movimento LGBT, todo mundo já conhecia o Bolsonaro, porque a gente era atacado por ele desde sempre. E quando começou em 2014, que a gente começou a ver... Em 2011, primeiro, a gente teve aquela coisa que ele falou para o CQC, que o filho dele não namoraria gay, enfim, respondendo a Preta Gil e negro, que eram bem educados. Houve uma manifestação a favor do Bolsonaro no vão do MASP,
E essa manifestação foi chamada por movimentos neonazistas de São Paulo e do Brasil inteiro. E aí eu estou falando de movimento neonazi mesmo, gangue neonazista, tá? Esses caras, eles estão entre os primeiros apoiadores do Bolsonaro. Assim, realmente, o Bolsonaro, quem acolheu ele, né, foram os militares de baixa patente no começo, né? E as mulheres ou viúvas desses militares, essa galera neonazista, tá? E aí eu tô falando de atuação em gangue mesmo, e a galera que é o que a gente chama, o que hoje se chama de incel, mas não é só incel, que é uma galera da machosfera, que era uma galera que estava atuando tanto na Dark Web, tá? E na Dark Web, para quem não entende, é o que a galera chama de Deep Web. É tudo da internet que você não consegue encontrar pelo Google, tá? E eles estavam em fóruns anônimos, que seriam parecido com o 4chan, mas esses caras estavam atuando aí, eles estavam ameaçando pessoas de esquerda, perseguiram a Lola por muitos anos. Esses caras também foram, desde 2012, eles já estão apoiando o Bolsonaro. Em 2014, eu comecei a ver no monitoramento as primeiras pessoas usando o badge no avatar com Bolsonaro 2018. Tá? Então, o Bolsonaro não é um nazista, nesse sentido. Tá? E, assim, eu estou falando isso porque eu acho que as pessoas têm que denominar como queiram, tá? Mas, assim, falando de uma perspectiva de quem estuda a extrema-direita, ele não é nazista, tá? Ele não está nem neonazista, né? Por exemplo, ele não está prosseguindo, ele não, né, tentando retomar o nazismo histórico, que é como os neonazistas e os neofascistas fazem, mas o bolsonarismo é um movimento de extrema-direita que abarca diversas correntes da extrema-direita. Desde libertarianos... Inclusive, né? Neonazistas. Inclusive neonazistas e neofascistas. Tá? Aliás, eu diria, Letícia, que todo o conjunto de neonazista e neofascista hoje apoia o Bolsonaro. Não tem alternativa a ele. Não é verdade. Que apoia quem? É porque, assim, é que depende muito. Por exemplo, existem os aceleracionistas, que eu falei, eles não acreditam na política. Então, eles podem até apoiar o Bolsonaro, assim, tipo, como uma coisa melhor para eles, que ajude eles a romper, né, a dar esse rompimento para poder chegar onde eles querem, que é a guerra racial. Então, eles vão fazer propaganda, mas eles mesmos, eles não acreditam nas vias políticas. A solução para eles já estão no niilismo completo, tá? Mas, ao fim e ao cabo, na hora que tem que... A Nova Resistência não apoiava o Bolsonaro, não apoia o Bolsonaro abertamente. A gente tem é que, assim... Óbvio, é que a Nova Resistência foi tentar encostar no Ciro, mas depois foi... mas assim, a gente não são todos, tá? Não são todos, isso a gente não fala nesses termos. A maioria mas não são todos. Tem gente que é muito mais radical que eles, que é isso que eu tô falando. Entendeu? Que acha o Bolsonaro radical de menos. Você acha que numa eleição de 2026, com um tipo Pablo Marçal, assim, saindo e assumindo esse discurso, que eu não acho que seja o discurso dele, eu acho que ele é mais pelo viés neoliberal, empreendedorismo e tal, mas se ele, de repente, resolve assumir esse discurso ultra-radical, supremacista, branco e tal, ele racha o bolsonarismo? Olha, o bolsonarismo já está rachado, tá? Independentemente de 2026. Eu acho que 2026 está muito longe. Eu prefiro não ficar comentando o que eu acho que vai acontecer, porque eu não tenho como saber. Entendeu? O que eu acho que o que a gente vê hoje é a extrema-direita e a direita muito rachadas. Principalmente a gente tem o Caiado, que se encheu de ir nas contas do Bolsonaro, atrás do Bolsonaro, que quer sair candidato. Ele não vai retroceder, ele vai ser, assim, a não ser que realmente se confirme que ele está inelegível. Mas ele vai botar alguém dele. Tá? Porque o Caiado, e isso a galera fala muito sobre o que aconteceu em São Paulo, de como o Bolsonaro fez aqui toda aquela, né, aquela coisa com Tarcísio e com Nunes,
Mas ele fez com o Caiado, ele fez pior. Ele chegou lá em Goiás, tanto que ele passou as eleições lá, né? O segundo turno, na verdade. Ele chegou em Goiás falando para ele que, olha só, esses são os candidatos, com a lista de candidatos de todas as cidades. E o Caiado falou para ele, opa, peraí, não é assim que a gente constrói, a gente já está construindo candidatura. E ele falou assim, não, qualquer um com o número 22 ganha a prefeitura, entendeu? Então a briga dele com o Caiado foi ali. E eles acharam bem forte também em Goiânia, quer dizer, a capital. Sim. E tanto ele foi passar lá para você ver como era muito importante para ele, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro, todo mundo fala que ele vai indicar o Tarcísio. Gente, ele não vai indicar o Tarcísio, tá? O Bolsonaro já deixou bem claro que é ele o candidato. E que se ele não conseguir, ele falou 48 do último tempo, né? Ele adora essas metáforas futebolísticas. Inclusive, eu demorei para entender que as 4 linhas da Constituição é uma metáfora de futebol, porque eu não gosto de futebol. Eu gosto da parte do futebol, da parte sociológica, mas eu não assisto o jogo. É muito raro. E as 4 linhas do campo, entendeu? É uma metáfora futebolística. E ele adora. Aquilo não fazia sentido para mim. Né? Ele muito espertamente percebeu isso também a partir do discurso do Lula, né? O Lula sempre usa metáforas populares e aí aproveita futebol, novela, tal, para fazer metáforas. E o Bolsonaro sacou que para falar com o povo brasileiro isso é extremamente eficiente. Eu tenho uma curiosidade, não sei se o Felipe e a Adri têm alguma pergunta, mas queria te perguntar o seguinte: o que o efeito Trump, agora no primeiro, segundo ano de mandato, pode significar para o sucesso ou não do bolsonarismo aqui no Brasil em 26? Porque minha perspectiva é a de que o Trump vai começar o mandato com a popularidade alta e vai aumentar a sua popularidade nesse começo de mandato. Aí tem vários fatores, como já falei muitas vezes aqui, mas resumidamente, esse sucesso aí do genocídio palestino, que parece que vai conseguir sair um acordo. Eu acho que ele acaba ali com a guerra Ucrânia e Rússia, porque acho que o interesse já também de que aquilo tenha uma solução, acho que já é o interesse de muitos atores políticos, inclusive a Europa, a própria Rússia, a China e por aí vai. E ele foi para cima dos identitários, vamos chamar assim, né? E eu acho que isso tem apelo na sociedade americana, um discurso nacionalista e meritocrático. Ele usou a palavra meritocracia várias vezes no discurso dele. Eu acho que isso vai dar resultados para ele de ultrapassar a popularidade dele ser maior do que a quantidade de votos que ele teve no primeiro momento. Não sei se isso sustenta. Aí a vida é dura, as coisas são mais complicadas, tem uma China para lidar, tem o desemprego, tem economia, tem bolsa, tem mercado. De qualquer maneira, Letícia, se o Trump tiver sucesso lá, com esse suposto sucesso do Milei na Argentina, que a mídia tem nos enfiado goela abaixo, aqui como se o Milei estivesse fazendo um governo sensacional, porque reduziu a inflação, porque teve um superávit no balanço comercial. De sempre, né? Isso é um discurso midiático. Um discurso midiático do sucesso do Trump. O bolsonarismo pode vir mais forte do que teve em 2022? Assim, uma coisa que eu tenho notado é que você vê, o Trump não citou o Bolsonaro em nenhum momento no discurso. Apesar do Steve Bannon ter falado que o Bananinha vai ser, né, o próximo presidente do Brasil. Tem uma coisa, o Bannon está brigando com o Elon Musk, né? A galera maga está brigando com o Elon Musk, por quê? Porque o Bannon sabe que perdeu a influência que ele tinha antes. E a influência do Bannon também era pelo dinheiro, né? Pela galera que ele trouxe do mercado financeiro e tal. Só que agora, essa galera do Vale do Silício não está muito
não está se importando muito com isso, não. Então, o B não está dando uns chiliques, né? E é uma coisa interessante, porque o Bolsonaro já falou que o único filho que ele talvez colocasse como candidato é o Flávio. E o Eduardo, ele está saindo fazendo essa campanha para ser o próximo, para ser o sucessor do pai dele, e o Bolsonaro já falou em público que isso que ele está falando é por conta dele, que não tem nada disso. Não vai ser ele o candidato. Tá? Então, isso é uma campanha. Muita gente fala, o B não é muito perigoso, porque o tal do movimento. Gente, o movimento dele deu errado. Ele não conseguiu tocar. Talvez a única figura, assim, além dele, hoje seja o próprio Eduardo Bolsonaro. Na Europa, ele deu com os burros na água, ele não conseguiu formar o que ele queria. O Dugin tem uma articulação muito pesada na Europa toda. Uma coisa que ele tentou fazer, que o B não tentou fazer e não conseguiu. Tá? Então, o B ele não é não está mais dando as cartas ali dentro. Aí que a gente entra numa outra coisa. O Bolsonaro, ele não tem como se eleger, gente. E eles sabem disso. Eles vão ter que investir em outro candidato. Você me entende? Assim, Bolsonaro não dá, é muito problema, é muito trabalho. Saca? Para isso, é muito trabalho. Agora, eles têm uma questão, e aí a gente precisa falar isso, que o Alexandre de Moraes, hoje, é tido como a maior figura de combate à desinformação no mundo, por causa do que ele fez com Elon Musk. E como a gente está vendo isso, que eles pararem com checagem de fatos, pararem com moderação e tal, eles vão atrás, eles já fizeram isso lá. Eles tentaram fazer isso aqui com o Twitter Files Brasil, mas lá nos Estados Unidos eles fizeram isso, eles acabaram com o Observatório da Internet de Stanford. Então eles vão perseguir todo mundo que trabalha com desinformação. Tá? Isso já começou. A questão de mulheres, pessoas LGBTQIAP+, imigrantes, pessoas negras, isso que todo mundo chama de identitários, que na verdade, inclusive aqui no Brasil, é a maior parte da classe trabalhadora. Lá nos Estados Unidos é muito provável que também seja, né? Se não é metade, assim, sabe? O que é isso? É o processo de transformar, de encontrar um bode expiatório, um inimigo interno. Tá? Porque você sabe, e aí é uma característica do fascismo, tá? É você procurar os bodes expiatórios. Então, assim, o Trump, ele está indo para um governo de tintes fascistas, coisa que o Bolsonaro também poderia fazer, né? Uma ditadura militar com essa coisinha fascista também, né? Porque para os militares, o inimigo é a população toda, eles são a casta, né? A casta que tem que cuidar do Brasil. Então, mas o Trump, ele tem cada vez mais falado, assim, tipo, políticas fascistas, né? Porque quando a gente fala em movimento fascista, movimento neofascista, ele é muito diferente de um governo fascista, tá? O fascismo como política aplicada, ele é o que a gente está vendo o Trump falar. E o Trump, a gente pode falar que é um governo, está parecendo, né, supremacista branco, Sim. Que é como a Flávia Oliveira está falando, porque é contra negros, contra imigrantes, contra quem vai ser beneficiado. Né, agora, o que eu fico me perguntando é se esses imigrantes que ficarem, né, porque vão ficar, não vai ser extraditado todos os imigrantes, serão trumpistas também? Porque se verão como cidadãos americanos. Isso já meio que acontece, tá, Rovai? O que acontece? Essa galera não entendeu, só que o Trump já falou assim, ó, a gente vai deportar todo mundo, inclusive quem tem filho aqui. Eles acham que não vai acontecer com eles. A gente tem... Eu estava lendo umas entrevistas com imigrantes, aí eles falam, não... Mas quem vai ser deportado são os que estão metidos aí com um crime. A gente que é cidadão de bem, a gente não vai acontecer nada. Eles falam isso. Assim. É exatamente isso. A gente viu os bolsonaristas falando esse tipo de coisa, né? E que eu acho que a gente tem que entender também, assim, que
essa galera do Vale do Silício, assim, duas coisas. A supremacia branca, tá? Ela é base da formação dos Estados Unidos. Ela existe desde, assim, se você for pegar as milícias, né, que eles chamam de Minutemen, que são as milícias que participaram da Revolução lá, toda a segunda emenda, que é, né, que você tem direito a se armar, ela veio justamente porque os Estados Unidos foram um país, né, a federação ali, ela foi os pais, né, que eles falam da Constituição, eles eram milicianos. Então a gente tem essas milícias lá nos Estados Unidos desde sempre. A gente teve até o 11 de setembro o maior ataque, o maior atentado terrorista em solo americano foi as bombas em Oklahoma City. E o autor era um supremacista branco. Hitler se inspirou na supremacia branca dos Estados Unidos. O governo nazista trouxe muito da supremacia branca dos Estados Unidos pro nazismo. Então, a supremacia branca é uma coisa típica dos Estados Unidos. E a gente não tem como falar em um retorno ao que eles querem, que eles falam que eles querem um retorno, né? O Make America Great Again é o retorno a isso. Acho que vai ser muito complicado, porque a gente já tem tem muita milícia neonazista, muita milícia de extrema-direita. E a galera da esquerda já estava começando a se articular também. Por quê? Né? Lá é um país que todo mundo tem acesso à arma. Vocês imaginam o inferno que vai ser isso? Aí, muito bem, Letícia. Tem uma pergunta, Felipe? Não, é porque eu só queria concordar com a Letícia, que eu falei sobre isso outro dia, porque para mim não é o conceito do apto de cachorro, mas é mais do que isso. O Trump ele avaliza o guarda da esquina, ele avaliza o comportamento neonazista da população, o comportamento violento, era só isso. Então isso para mim já é uma prática neonazista muito forte. Ele conhece as etapas, ele conhece os mecanismos, ele conhece os procedimentos. E eu falava disso semioticamente com a própria foto. A própria foto que imita lá a foto dele da prisão e também o I Want You, americano, aquela foto está dizendo para essas milícias armadas que você menciona, Letícia, faça o que vocês quiserem. Sou eu o avalista, lá garantia eu sou idiota. Então, assim, isso é que é o mais perigoso. Como o Bolsonaro fazia, de certa forma, aqui. Porque vou dizer que o Brasil nunca teve gente misógina, gente racista, gente xenófoba, pelo amor de Deus, tinha, né? É porque o Bolsonaro avalizou o comportamento. Então, esse avalista, o Freud já via isso em psicologia de grupo, como que a necessidade de um avalista para que se exerça o narcisismo das pequenas diferenças. E o narcisismo das pequenas diferenças é o pior deles, porque gera essa violência. E é isso que parece que avaliza. Você falou em narcisismo, Felipe, porque pelo que eu percebo, assim, o que acontece com as redes sociais é justamente assim, eu não estou falando em patologia de pessoas que são narcisistas, mas as redes, o comportamento todo das redes, a economia a economia da atenção é uma forma, assim, é a mesma coisa que um narcisista faz. Toda estratégia do narcisista, ela está aí imbuída. Então, acho que as redes estão transformando a sociedade toda em uma sociedade narcisista. Assim, é muito interessante. Eu tenho feito essa observação já há algum tempo, né? Tenho elaborado isso. Talvez você entende mais, você possa, inclusive, me explicar se você acha que isso é correto. Assim. Eu vejo, pelo menos, isso. A Marina Chauí tem um vídeo excepcional que eu concordo bastante, já comentei esse vídeo aqui na Fórum, e define muito bem esse narcisismo das redes sociais. Né? E a gente não vai falar sobre isso agora, senão acaba o programa. A gente estoura o programa. A próxima vez, a gente pode falar muito sobre isso, porque isso complementa toda essa lógica que o Trump e o Bolsonaro representam, o Milley. É uma lógica internacionalista muito forte, né? Eu sempre falo sobre isso aqui. O que me chama muito a atenção é a disciplina. Tem uma disciplina. O negócio do Pix
foi programado, dizia isso mais cedo. Então, vamos botar lá nas redes do Nicolas e todo mundo vai falar sobre a mesma coisa. Tem uma disciplina da extrema-direita que é bastante eficaz. Mas, enfim, isso é um assunto para outra live. Quase que uma disciplina revolucionária, só que antirrevolucionária, né? Exato. É uma organização de caráter revolucionário. Se exato. Com o conceito de revolução, que quer mudar a situação para uma coisa que você defende, sem colocar ideologia, que tipo de ideologia estaria por trás disso, desse processo. Enfim, Letícia, eu quero te agradecer muito. Vamos chamar você mais vezes aqui para a gente fazer essas análises. Estava falando para a Adri aí, vamos chamar a Letícia a cada 15 dias, trazer debates, né? Fazer dissecar um pouco mais aí o fenômeno da extrema-direita. A gente vai precisar disso. Lógico, se você puder, né, Letícia? Nossa, com certeza. Eu que agradeço muito pelo convite. Às vezes eu estou muito doida de trabalho e não consigo. Quando a Adri falou comigo, na hora eu estava resolvendo o negócio, eu falei, não posso, ontem, né? Mas aí eu voltei e falei, não, Adri, é porque hoje eu realmente, amanhã eu não posso, mas eu quero falar, entendeu? Eu quero conversar com vocês. Mas podem me chamar. E se não conseguir me encaixar no dia, pode me chamar para o outro, pode ver qual está o meu horário. Meu horário de trabalho é meio maluco, né? Legal, Letícia. Muito obrigada, Letícia. Beijão para você. Valeu, Felipe.